Saudações, pessoas queridas! Estamos aqui em mais uma aula de Sociologia. Para você que está estudando em casa, está se esforçando, é hora de concentração psicológica, determinação, que tudo, tomara, né? Vai dar certo. Beleza? Bom, pessoal, a aulinha de hoje, vamos lá, num dos sociólogos mais importantes da história da sociologia, que é o Max Weber. Então, atentem-se aí, vamos com a gente tentar destrinchar o conceito dele de ação social. Antes da gente conseguir entender o conceito dele, primeiro a gente precisa saber quem é o Max Weber e da onde ele veio, né? Max Weber é um sociólogo alemão e ele viveu durante o período de formação do Estado Nacional Alemão. Esse momento na história se chama Unificação Alemã, que aconteceu tardiamente comparado aos demais estados que se formaram na Europa. O ano 1871. Você vai perceber que 1871 nós já estamos de cara na segunda Revolução Industrial Europeia. Então, veja só como o Estado alemão demorou para sua unificação. Se a gente comparar, por exemplo, ao Estado-nação português, que tinha se formado no século XIV, né, a Espanha no século XV, no século XVI, França, Inglaterra e demais nações, nós vamos ver aí que o Estado Nacional Alemão ele tem um retardo na sua formação. É claro, isso foi uma necessidade a partir da experiência que a sociedade alemã havia desenvolvido. Então, o que a gente tem ali? A formação do Estado alemão junto com a reestruturação do capitalismo, né? Então nós vamos ter a primeira revolução industrial que vai dar uma base mais importante para o capitalismo na produção, né? Lembrando que antes do capitalismo industrial nós tivemos o capitalismo comercial. E a segunda revolução industrial que tem como objeto, como alicerce, o petróleo, né? Então, a Alemanha está inserida nesse contexto de avanço do seu Estado-nação junto com o avanço da segunda revolução industrial que está acontecendo na Europa e, consequentemente, um avanço da ciência moderna. Você vai se lembrar, nós estudamos já em sociologia, que o nascimento da sociologia vem com esse objetivo de analisar a sociedade que está surgindo junto com essa indústria, com esse capitalismo industrial. Geralmente colocando um pouquinho de pulga atrás da orelha para entender por que as demais sociedades também não se industrializavam, ou então tentar entender por que mesmo com o industrialismo havia pobreza na Europa, certo? Então, nós temos aí essa sociologia que está nascendo e, consequentemente, que tem um espírito positivista como um método de análise dentro da sociologia também. Então, é importante a gente fazer uma reflexão junto com Max Weber. O que ele vai achar do capitalismo e desse momento atual, desse estágio atual da Europa? Primeiro, ele acredita que o capitalismo é um produto do desenvolvimento humano. Tudo bem, Cláudio. Então, beleza. São os seres humanos que acabaram desenvolvendo esse sistema econômico que vai desencadear em um processo político, que vai desencadear também no desenvolvimento cultural e assim sucessivamente. Beleza. Nada surpreendente até então, né? Principalmente para quem está analisando a sociologia, para quem está construindo a sociologia naquele momento. Ótimo. Outra forma que ele encara o capitalismo, pessoal, que ele é, na verdade, um sistema muito importante de organização dos indivíduos para a vida em sociedade. O que isso significa? Ele acredita que o espírito capitalista, tá? O espírito do trabalho, por exemplo, o espírito que veio junto com a sociedade capitalista, que é o espírito da modernidade, que é fruto da sociedade burguesa, não é um espírito que nasceu nesse exato momento, no século XVIII, no século XIX. É um espírito que a sociedade ou algumas pessoas já tinham no passado, né? na história pré-moderna, vamos dizer assim, e esse espírito se tornou hegemônico no século XVIII e no século XIX. E aí então esse espírito passa
a costurar a vida em sociedade, certo? Então ele vai dizer que o espírito capitalista é uma postura perante a vida, né? Uma postura que foi criada antes do sistema. Então, devido a essa postura que foi sendo conquistada, né, que foi sendo levada adiante, passada de pai para filho, passada entre relações sociais, essa postura passa a ser dominante e ela se constrói em um sistema. Beleza? É interessante analisar que os fenômenos sociais para o Max Weber não são fruto só do desenvolvimento econômico, do processo econômico. Para ele é importante analisar as crenças, os valores, as ideias individuais, as ideias sociais, as instituições sociais, a construção política, né, as identidades. Então, para ele, a análise da sociedade não pode ter um princípio econômico apenas, né? Você já deve estar pensando, o marxismo, né, Cláudio? Exatamente, o marxismo parte de um princípio, de uma base, de um alicerce que é o aspecto econômico. E claro, obviamente que o marxismo também pensou aspectos superestruturais, que a gente vai dizer que é o campo ideológico. Já o Max Weber, ele vai falar assim, olha, não adianta a gente só estudar o aspecto econômico. É importante a gente dar uma atenção de base, de alicerce, também para as crenças, também para os valores, também para as ideias individuais e também para as ideias sociais, para as instituições públicas, né, para o Estado e assim sucessivamente. Ou seja, é importante para ele que as atitudes, as ações humanas, muitas vezes elas não são reflexo apenas do aspecto econômico, certo? Elas também podem ser originadas a partir de crenças, a partir de valores, a partir de tudo isso que eu disse para vocês. Beleza? Então a reflexão dele vai além do sistema econômico. Volto a dizer, pessoal, a análise marxista também vai além do sistema econômico. Mas o princípio originário, né, da análise estrutural da sociedade é a base econômica. Bom, vamos lá então. Olha só, até então, essa influência do positivismo no Weber, o que pregava, né? Que nós deveríamos enquadrar todas as sociedades do mundo numa régua universalista. O que isso significa? Uma régua que tenha o menor desenvolvimento para o maior desenvolvimento. Então veja, qual seria o menor desenvolvimento? Aqueles povos considerados atrasados. Os povos que têm como princípio e base original da sua formação a religião, certo? E quais são os desenvolvidos? Aqueles que têm o princípio originário, a ciência e a tecnologia, certo? Então com essa régua que você mede do ponto 0 ao ponto 10, por exemplo, você media também as sociedades africanas, as sociedades não europeias como um todo, beleza? Então veja que há um universalismo no positivismo, ou seja, todas as sociedades deveriam utilizar essa mesma régua para medir o desenvolvimento dela. Tá? O que o Weber vem propor? Veja que o Weber questiona esse espírito, essa metodologia positivista. Ele vai dizer que é fundamental reconhecer as particularidades das histórias, das sociedades. Por quê? Porque as sociedades são diferentes. Então não dá para a gente usar a mesma régua, né, para as mais variadas sociedades, europeias e não europeias. Por quê? Porque dessa forma você coloca um padrão como sendo o ideal. E para ele, esse padrão sendo o ideal, traz uma série de hierarquizações que vão ser problemáticas na hora da análise dessa sociedade. Beleza? Então ele é favorável à análise particularista, entender as particularidades, que vem, sobretudo, a partir da história dessa sociedade. Então a história de cada sociedade é uma história particular. E na sociologia, utilizar os aspectos que nós temos de características gerais. Né? Então, na sociologia estuda a formação política, a formação cultural e assim sucessivamente. Beleza? E nesse cenário você vai falar assim, Cláudio, tudo bem, mas então o que nós vamos estudar com o Weber? O que o Weber acha importante estudar, já que ele vai estudar esse caráter particular das sociedades, né?
Ele vai se debruçar sobretudo a um conceito, pessoal, que é a ação social, certo? A ação social, meus queridos, é uma ação que geralmente parte do indivíduo, né? A ação geralmente ela é individualizada do ponto de vista do agir. Mas essa ação, ela não parte como se fosse o indivíduo isolado. A nossa ação, a ação do indivíduo, ela pode ser também influenciada pelo seu meio, né? Pelo seu meio, às vezes ela pode ser causada por outra pessoa, causada por uma instituição social. Então, a ação social seria qualquer ato praticado por uma pessoa que se orienta pela ação de outras, mesmo que elas não se conheçam. E aí nós temos, por exemplo, um exemplo bastante fácil da gente compreender, que é o seguinte. Imagina que você está dirigindo um carro. Virou um carro na contramão. Ele vai bater de frente com você. O que você faz? Você não vai ter uma ação? Vai tirar o carro da frente desse outro carro. Certo? Essa ação, você está vendo? Eu não conheço a pessoa que está do outro lado do carro. Muitas vezes até vou xingar a pessoa, né? Eu não conheço essa pessoa que está do outro lado do carro. Mas, devido à ação do indivíduo, do outro, eu tive que fazer a minha ação. Você vai falar assim, Cláudio, mas e a ação do outro? Bom, a ação do outro foi motivada por outras coisas. Às vezes um caminho que ele queria ir, alguma coisa que ele foi comprar, etc. Tá? Então veja que as ações, elas têm comunicação com o meio, com outras ações, e elas são motivadas por outras coisas, certo? Logo, todas as ações humanas partem de uma causa, vamos dizer assim, partem de um motivo. E aí a gente tem que pensar, bom, e as regrinhas sociais, Cláudio? Já pararam para pensar? E a moralidade, as regrinhas sociais, como é que funciona? Bom, vamos pensar, as regrinhas sociais, elas também não foram construídas, então elas também não podem ser consideradas ações humanas? Não ação material, muitas vezes, mas pode ser uma ação intelectual. Então, se ela é uma ação intelectual, a gente tem que entender que essas regrinhas sociais, elas foram criadas também, segundo Weber, por um motivo. Beleza? Então é como se tivesse sempre um aspecto da consciência humana orientando as ações, né? Um aspecto até esclarecedor da consciência humana para motivar essas ações. Não tem aí, pessoal, não sei se vocês repararam nessa explicação, agora eu estou tendo esse insight, mas não tem aí um espírito iluminista dentro disso, né? Um espírito esclarecedor de que a nossa consciência é que acaba determinando as nossas ações e tal. Então veja, o Weber está inserido nesse processo também iluminista que começou no século XVIII e está presente na nossa sociedade até o século XXI. Por mais assustador que seja o século XXI, a gente ainda está sendo regido sobre esses pilares do iluminismo que foram construídos a partir do século XVIII. Segundo Weber, muito mais anterior a isso, por conta do espírito capitalista. Certo? Então, os indivíduos acabam agindo esperando algumas respostas, esperando algumas consequências, certo? Então, veja que nas nossas ações nós temos certas elaborações conscientes do que as nossas ações vão gerar. E quando o objetivo da ação é compartilhado entre os participantes do ato, há uma relação social. Ou seja, quando a minha ação envolve demais pessoas, né, envolve mais gente participando junto comigo, mobilizada ou não, conhecida ou não, isso é uma relação social, certo? E aí essas relações sociais elas podem ser estudadas sim pelas ações, porque elas seriam o fruto primeiro das relações sociais, certo? Então vamos aqui exemplificar as ações, né, as ações sociais que o Weber tentou caracterizar no seu pensamento. Então, vamos lá. A ação de tradição. Então, muitas vezes a gente tem uma ação social baseada na tradição. Ela é motivada pelo fato de a família sempre ter usado esse modelo. Ela está enraizada nos costumes.
Então a nossa ação social de fazer aquilo que o pai pede, de fazer aquilo que a mãe pede, de ter um comportamento a partir da família, por exemplo, pode ser considerado uma ação tradicional. Certo? Porque mais pessoas anteriores a mim fizeram, eu pertenço a essa cultura, logo eu vou praticar também. A ação, pessoal, ela pode ser também emotiva. O que isso significa? Que é uma ação advinda de emoções imediatas. Vingança, desespero, medo, inveja e amor. Então, essas ações a gente fala que elas são ações menos racionais e mais passionais. Mas isso pode ser problemático, tá, pessoal? Porque todas as nossas ações, elas são racionais. Todas elas, tá? É que muitas vezes outras forças dentro da gente acabam influenciando nessas ações. Né? Uma força de vingança, uma força de desespero, uma força de medo, uma força de inveja, uma força de amor. Pensa, por exemplo, pessoal, uma força de medo. O que o medo causa? Desamparo. Então, uma força de medo tende a gente, levar a gente muitas vezes a buscar algo que possa nos amparar. Né? Então, a gente vai buscar uma instituição social, a gente vai buscar alguma coisa que faz sentido material ou simbólico para a minha existência. Beleza? Então, a ação emotiva, muitas vezes, ela está mais orientada por essas emoções citadas agora. E aí a ação racional que ele classifica em duas formas aí. A ação racional por uma finalidade, né? Ou seja, eu vou realizar um determinado comportamento esperando consequências já balizadas pelo meu pensamento, beleza? Ou eu vou construir ações racionalizadas em relação a valores, ou seja, eu vou fazer algo porque eu tenho alguns valores e alguns princípios dentro de mim, né? Então, por exemplo, se eu ver algum animal sendo agredido na rua, eu vou intervir, né? Eu vou intervir, mesmo muitas vezes que aquele indivíduo esteja com uma arma apontada para o animal. Né? Então, às vezes, esse espírito de proteção que eu tenho à vida do ser vai vai me motivar a ter uma ação de proteção. Tá vendo que eu não balizei muito para essa ação, né? Eu não tive o lance da finalidade, beleza? Mas esse princípio, né, acabou me orientando. Por exemplo, o princípio por justiça pode fazer as minhas ações sempre ser orientadas buscando a igualdade, buscando a liberdade dos indivíduos e assim sucessivamente, tá? Então, dica, estuda essas quatro formas de ação aqui que são fundamentais para entender o pensamento weberiano. Beleza? Aqui, pessoal, tem um textinho que eu vou depois disponibilizar esse slide para você, que traz mais ou menos uma orientação do que é a ação social, mas descrita em um texto, tá? Então vale a pena você ler também esse textinho, tá bom? Inclusive, se você quiser ler e consegue ler aqui na minha imagem, para a imagem agora, certo? E aí você lê esse texto. Beleza, gente? Então vamos lá. Opa, o cenário está caindo aqui, hein, pessoal? Mas vamos seguir. O cientista social. Bom, o Weber também ficou meio que incomodado com a prática, vamos dizer assim, dos positivistas de acreditar que o cientista social seria um sujeito neutro, certo? Um sujeito onde ele poderia ser descolado das suas pré-noções, dos seus valores, da sua cultura, da sua formação. O Weber vai dizer que é impossível descartar as pré-noções dos intelectuais, dos cientistas sociais. Por exemplo, o Cláudio aqui, né? Eu fui formado numa faculdade, na Unesp, por exemplo. A faculdade, naquele exato momento que eu estava estudando, tinha um princípio, tinha um quadro de professores, que muitas vezes esse quadro de professores pode ser orientado por uma formação específica. Eu me formei numa condição material, muitas vezes diferente de outras pessoas. Eu posso ter uma religiosidade, eu posso ter alguns valores e alguns princípios que na hora que eu for ensinar a matéria que eu aprendi,
fica difícil de eu me separar dela. Ou então, na hora que eu for investigar um aspecto da sociedade, fica difícil de eu conseguir fazer isso. Só que é importante sempre você conseguir entender quais são esses valores que estão inseridos dentro de você e que você vai fazer esse estudo de sociedade, né? Então, sempre no estudo sociológico, segundo o Weber, vai haver uma parcialidade. E isso não é desonestidade, porque é impossível fazer algo neutro. Tá? Desonestidade é, na verdade, você falar que é neutro, mas por trás existe todo um caráter ideológico também, né? Já que não há neutralidade. Então, qual seria a melhor maneira de explicar as relações sociais, explicar sistemas, explicar estruturas, né? Sabendo que eu vou carregar comigo os meus valores, a minha cultura, né? As minhas pré-noções. O tipo ideal, certo? Tipo ideal, pessoal, é um conceito weberiano. Grifa aí. Ele sabia que esse tipo ideal não era a forma perfeita de você analisar uma estrutura, né? Porque não existe essa forma perfeita, porque o ser humano ele não é perfeito, ele é dotado de várias contradições. Mas esse tipo ideal seria uma orientação que o pesquisador pode ter, que o sociólogo pode ter, na hora de fazer uma análise de um processo histórico, uma análise de uma sociedade e os seus mecanismos de modo geral. Tá? Então veja, ele constrói algo abstrato a partir de casos particulares. Então vou dar um exemplo. É bem provável que em história geral vocês tenham estudado os patrícios, né? Lá na comunidade romana. Esses patrícios, eles eram vistos muitas vezes como os donos de terra e os senadores romanos. Bom, mas será que não havia outras formas de ser patrício na Roma Antiga? Bem provável que sim, pessoal. Só que veja, devido ao estudo de casos particulares desses patrícios em vários momentos da história e de diferentes patrícios, né, o sociólogo, ou então esse historiador, né, acaba elegendo uma característica que aparece de forma mais dominante como sendo o tipo ideal de patrício. E aí esse patrício que a gente fala, ele é o dono de terra e ele é o senador. Beleza? Romano. Vamos pensar do burguês, né? Um conceito criado pelo Marx. Beleza? Então, o que é o burguês? Bom, ele é o capitalista. Ele é o dono de meio de produção. Bom, beleza. Então, quais são os meios de produção? Ah, são as ferramentas, são as máquinas, são as terras. Bom, mas não existe nenhuma forma de encontrar um burguês só com capital, por exemplo, e sem ser dono do meio de produção? Não sei, né? São problemas. Então, você estudando várias características particulares desses burgueses que viveram em períodos diferentes da história e que, na verdade, também são pessoas diferentes, você elege o tipo ideal e passa a ter essa denominação, essa construção abstrata, certo? Muitas vezes essa construção abstrata, por ser uma junção de características particulares e análise de coisas particulares, às vezes você não encontra essa característica abstrata de forma muito concreta, certo? Mas você utiliza esse tipo ideal para utilizar a sua lupa, para fazer de lupa e você encontrar mais ou menos daquilo que você está falando teoricamente, mas sim na prática. Eu pensei isso também na democracia, né? Já pararam para pensar o que é democracia? Bom, se a gente for falar de democracia representativa, se a gente fosse estudar ela sociologicamente, aquilo que se chama de democracia representativa, nós precisaríamos fazer uma análise de quais países têm essa participação, como elas acontecem, a gente cria o tipo ideal, depois que a gente cria o tipo ideal de democracia, vamos pensar pluripartidarismo, participação em eleições, alternância de poder. Bom, peguei essas características de tipo ideal, aí com elas eu consigo utilizar minha lupa e ver, tá, os Estados Unidos são democráticos, né? Beleza, o Brasil é uma democracia.
Ah, a Argentina é uma democracia? Então com esse tipo ideal você consegue fazer a análise. Beleza? Então, é importante primeiro você fazer a construção desse tipo ideal, testar ele muitas vezes, para depois você utilizar. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então. O Estado e as classes sociais. É preciso conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, nos limites de um determinado território, reivindica com sucesso para si próprio o monopólio legítimo da violência física. Bom, Claudio, ele está dando um resumo para mim do Estado contemporâneo, do Estado moderno? É isso. Vou trocar em uma fórmula matemática essa frase. O Estado é igual a força, exército, burocracia, funcionários e território, certo? Espaço geográfico bem definido. Então, nós precisamos, dentro desse Estado, beleza? Ter um governante para orientar essa estrutura. E aí você tem que perceber a diferença de governo para Estado, certo? É importante que você faça essa reflexão. O governo, muitas vezes, são aquelas pessoas que vão dirigir o Estado. Belezinha, pessoal? E esse Estado, para o Weber, ele tem o monopólio legítimo da violência física. Ou seja, se tiver alguém conturbando a ordem legitimada pela sociedade, esse Estado pode agir violentamente. Certo? Então pensa um pouquinho, né? Se ficou legitimado a quarentena para as pessoas durante o coronavírus, certo? Se ficou legitimado para as pessoas, se as pessoas reconhecerem isso como legítima, tá? E se tiver uma pessoa saindo para a rua, né? Você sozinho não pode bater nessa pessoa, prender essa pessoa na sua casa, porque você vai ser julgado por isso. Mas um agente do Estado pode fazer isso, e se ele prende a pessoa, veja que ele está restringindo a liberdade dessa pessoa, ele não vai ser julgado por isso. Beleza? Tá? Você fala, claro, tá dentro da lei, né? Obviamente, tá dentro da lei. Mas você consegue entender como que o Estado, ele tem a aceitação e a legalidade, inclusive, para agir com violência contra as pessoas em determinadas situações? Certo? Então, o Weber vai dizer aí que esse é o monopólio legítimo da violência física exercida pelo Estado. Bom, pessoal, e aí, né, nós temos um governante que vai ocupar esse Estado e que vai muitas vezes dirigir essa violência, exercendo um poder. E quando a gente fala em poder, nós temos que falar também em dominação, né? Então nós temos 3 tipos de dominação que legitimam o uso da força. Então, veja, nós temos, por exemplo, na sociedade, a dominação tradicional, certo? Então você aceita o poder de alguém por algum aspecto tradicional, por algum aspecto da história que foi sendo construída a partir de hábitos e de práticas. Por exemplo, o poder de um pai, né, um poder patriarcal, né, que vem dessa origem de costume, beleza? A dominação carismática, por exemplo, que classifica então qualidades excepcionais de um governante. Você olha para o governante e fala assim, nossa, esse cara tem características que eu valorizo, né? E eu tenho simpatia por ele ter essas qualidades. Na história do Brasil nós estamos cheios de governantes que foram carismáticos, que utilizaram desse poder e dessa dominação carismática para obter o resultado das ações que ele planejou. Tá? E a dominação legal, né, pessoal? Que essa está emancipada aí, na sociedade burguesa, que é aquela que é apoiada em lei. Ou seja, você muitas vezes respeita o que o governo ou que os governos dizem, porque, na verdade, a legislação está desse jeito e você tem certa crença nessa legislação, você aceita o poder dessa legislação e, consequentemente, você obedece, muitas vezes mesmo não tendo votado no indivíduo, certo? Então esse seria o aspecto do Estado, tá? Que é a estrutura de poder, que tem uma força, que tem uma burocracia, que tem um território, e essa força ela pode ser organizada a partir dessas dominações que eu acabei de dizer para vocês. E as classes, Claudio? A gente viu que no marxismo a classe é orientada pela base econômica, né? Os não proprietários e os proprietários.
E para o Weber? Bom, para o Weber, pessoal, ele não parte apenas do aspecto econômico. Para ele é uma condição baseada em uma série de características. Então é importante analisar a educação, a propriedade, as qualidades, o prestígio social que a profissão do indivíduo tem naquela sociedade, beleza? O emprego que ele tem. Então, se é uma condição, nós vamos falar em status social, porque é uma condição e é um momento, podendo muitas vezes você sair desse status e ir para outros status, levando em consideração as outras características. Então, por exemplo, se você pegar um indivíduo que mora na favela, por exemplo, dois indivíduos que moram na favela, eles podem estar em status, podem ter status diferentes, podem pertencer a classes diferentes, já que essas classes são condições. Então vamos pensar, às vezes um indivíduo da favela conseguiu formar numa universidade e o outro indivíduo só fez até a 4ª série. Então você está vendo que nós vamos ter aí uma diferenciação segundo Weber. Segundo Marx, se ambos não forem donos de meios de produção, eles pertencem à mesma classe. Tudo bem? Beleza? Então veja que não existe apenas a base originária econômica para o Weber, tá? E o nosso último slide, que é o capitalismo e o protestantismo, né, que o Weber fez uma análise, porque ele estava querendo, obviamente, entender da onde veio esse espírito capitalista para formar essa sociedade, né? Que ele vai acreditar que o espírito capitalista é anterior à formação do sistema capitalista. E esse espírito apareceu em vários momentos da história. E um desses momentos importante para ele, né, é no calvinismo, né? Durante a formação do calvinismo, o calvinismo em si, ele trouxe esse espírito e ele estimulou esse espírito. Consegue compreender? Né? Ele trouxe esse espírito por quê? Porque, primeiro, no calvinismo há certa predestinação, né, pessoal? O que isso significa? Que o comportamento humano, a história humana, os seres humanos, eles já teriam uma predestinação feita pelo seu Deus. Ou seja, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Beleza? E quem escolhe, quem faz isso é Deus. Então, independente de que você faça, do que você faça no dia a dia, não necessariamente você vai para o céu. Certo? Mas como que eu posso saber se Deus me escolheu ou se Deus não me escolheu? Porque tem alguns indícios, segundo Calvino, né? Ele vai dizer que esses indícios seria a aptidão para o trabalho e esse trabalho acumulando a riqueza, a prosperidade, que é a mesma coisa para ele, riqueza e prosperidade, certo? Então, se você tem essa aptidão para o trabalho, consequentemente você evita o ócio, você consequentemente enriquece pelo trabalho, você acumula, você é ordenado, né? Ordeiro, tem uma ordem a ser seguida, você é disciplinado, né? Para realizar esse trabalho e consequentemente você tem uma vida próspera, esse é o indício de que você vai para o céu. Consegue compreender como que o protestantismo ele cria uma postura perante a vida, né? E ele estimula também a postura dentro do capitalismo, que é o trabalho buscando acumulação. Certo? E a ordem, e a disciplina. Evitar sair do espectro improdutivo. Evitar ir para o ócio, porque o ócio é a não produção. Né? E a não produção acaba finalizando com o sistema capitalista. Beleza? Então, ele vai fazer esse estudo, né? Tem um estudo bastante famoso dele, que vai tentar trazer esses conceitos à luz do dia para tentar, claro, nada com uma comprovação tão comprovada e tal, nesse movimento, como se fosse um aspecto biológico, nada disso, tá? Mas ele vai tentar buscar algumas ações sociais que podem justificar essa teoria dele. Belezinha, pessoal? Então fica aqui o nosso estudo de Weber. Espero que vocês tenham gostado muito dessa sua aula, tá? Então um forte abraço para vocês, um beijo para vocês. Qualquer coisa me procurem, estou nas redes. Valeu!